Olá, muito bom dia a todos. Hoje é terça-feira, 14 de julho de 2015. O programa Opinião já está no ar. Na edição de hoje, falaremos sobre gravidez, bem como a escolha pelo parto humanizado. A nossa conversa será com a ginecologista obstetra Melânia Amorim. É agora no Opinião. Entraram em vigor, desde o dia 6 deste mês, as novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar para estimular o parto normal e reduzir as cesarianas desnecessárias na rede privada de saúde. Com esta nova resolução, as operadoras de planos de saúde deverão divulgar os percentuais de cirurgias cesáreas e de partos normais por estabelecimento de saúde e também por médico, sempre que for solicitado. Mas qual o parto mais adequado? Para responder a este questionamento, a gente conversa a partir de agora com a ginecologista obstetra Melânia Amorim. Doutora, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia. E qual leitura que pode ser feita, doutora, em relação a essa nova resolução, a tudo isso que se coloca de novo? É importante contextualizar o problema. O Brasil, hoje em dia, é o campeão mundial de cesarianas. Os dados de 2013 mostram que de mais de 1.500 partos na rede privada, 85% foram por cesariana. E nesse mesmo ano, 2013, menos de 40% dos partos do SUS foram por cesariana. Então a gente tem um problema claro aqui no Brasil. Brasil campeão mundial de cesarianas, Brasil campeão mundial de cesarianas desnecessárias. Nada contra a cesariana. A cesariana é um procedimento que, quando realizado com indicações, é uma cirurgia salvadora. Eu torço, sou fã de uma cesariana bem indicada. O problema é que a cesariana, sem indicações definidas, ela se associa, e nós temos evidências científicas sólidas sobre isso, com aumento do risco de hemorragia, aumento do risco de infecção, de complicações para a mãe, e complicações, principalmente complicações respiratórias, maior chance de internação na UTI para o recém-nascido e, inclusive, repercussões em longo prazo. Hoje se sabe, por exemplo, tem tanto asmático por aí, que a cesariana desnecessária aumenta a chance de o bebê ter complicações respiratórias no futuro, ter asma, ter atopia, ter alergia, ter obesidade, ter doenças crônicas. Então é um problema de uma magnitude enorme que a gente tem que dimensionar, porque embora para uma mulher e para o bebê o risco absoluto seja baixo, quando a gente fala em milhões de cesarianas sendo realizadas, isso implica que em curto e em longo prazo a gente vai ter mais problemas. E existem várias alternativas que têm sido propostas para reduzir ou minimizar o problema, e é aí que se insere, é nesse contexto que se insere a Resolução Normativa 368 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que foca especificamente nos partos da rede privada. Hoje, ao que me parece, é algo bastante financeiro, digamos assim, essa preocupação se toca bastante nisso, né? Bem, não é só financeiro, como eu já disse, a preocupação maior é com as repercussões, com as complicações que isso pode ter. Na prática, os planos de saúde remuneram pessimamente tanto o parto normal como cesariana, e esse é um dos motivos pelos quais os médicos às vezes fazem tanta cesariana, porque um parto normal pode se estender por horas e horas a assistência e há uma má remuneração. E essa é uma das explicações. Os médicos são pagos por quantidade de parto? Não, cada parto que eles assistem, eles recebem uma remuneração, mas a maioria dos planos de saúde, essa remuneração fixa, ela não varia se é normal ou se é cesariana, e é muito baixa. Esse é um dos problemas. Mas a preocupação da Agência Nacional de Saúde é reduzir isso para a gente ter melhores resultados para as mães e para os bebês. Diante disso, doutora, qual deve ser o número máximo? Vai ser estabelecido um teto, por exemplo, por médico por ano? Lembrar que a resolução, ela prevê várias coisas. Uma delas é que a gestante tem acesso, você já falou sobre isso, ela tem que saber a taxa de partos
normais e de cesarianas do seu plano, ela pode saber a taxa de partos normais e cesarianas do hospital onde ela pretende ter o bebê e a taxa de partos normais e cesarianas do seu obstetra, daquele médico que está prestando assistência. É difícil determinar uma taxa ideal. A Organização Mundial de Saúde prevê mais ou menos um máximo de 15% de cesarianas. Mas, para explicar melhor, é o seguinte, até 10 a 15%, a gente vai ter uma redução da mortalidade materna. Países que têm menos de 15% de cesarianas vão ser países que têm mais morte materna, porque é preciso ter um mínimo de cesarianas para a gente ter uma assistência de boa qualidade. A partir disso, deixam de aparecer os benefícios e começam a surgir os riscos. Mas isso tem que ser individualizado de país para país, considerando a realidade local. Então, alguns estudos estimam que para o Brasil uma taxa aceitável seria entre 25% e 30% no máximo de operações cesarianas. A doutora Melânia Amorim, ela é ginecologista obstetra. Doutora, nós fomos às ruas ouvir as pessoas sobre o parto normal e também a cesariana. Vamos saber o que as pessoas pensam em relação a esse assunto. Eu tive 2 filhas, parto normal, totalmente saudável, a recuperação é rápida. Então você tem condições mais rápidas de cuidar dos seus bebês. Então tudo isso é bem planejado por Deus para que tudo saia bem. Claro, a cesárea é uma exceção, né? Que já está disponível para os médicos agir na hora necessária. O parto normal é melhor para ela porque ela recupera logo, né? Ela se recupera logo. Se ela quiser pelo parto cesariana e sair... Aí tá certo, ela decidindo, aí tá certo. Quem decide é ela, né? E a família também, né? Às vezes a família, o esposo decide. Cesariana, com certeza. Você teve os dois ou você fez cesariana? Eu fiz cesariana mesmo. E aí, doutora, a gente percebe opiniões divergentes. Eu gostaria que a senhora comentasse também da sua opinião em relação ao qual seria a melhor saída, qual seria o melhor tipo de parto. Olha, 2 pontos importantes. Primeiro, como mulher, como feminista, militante, eu sou uma defensora da autonomia feminina e eu acho que a decisão é da mulher. Eu não posso acreditar que a decisão seja do marido, a decisão seja da família ou que o médico force uma cesariana. A mulher, ela é senhora do seu corpo, ela tem o poder de decidir. Só que ela deve decidir informada e esclarecida e não contaminada pela propaganda positiva de que cesariana é melhor, que dói menos. Estão tentando vender a cesariana como uma alternativa maravilhosa e salvadora. Agora, depois que uma mulher ela é esclarecida, que ela recebe todas as informações, ela tem, e a resolução prevê isso. Se a mulher, depois de todas as informações, ela quer ter uma cesariana, ela assina um termo de consentimento livre e esclarecido, dizendo, não, eu estou informada de que tem mais riscos, porém, mesmo assim, eu opto por uma cesariana. O que os estudos mostram é que esse número de mulheres que realmente querem a cesariana, no entanto, é baixo. A maioria das mulheres, a gente tem dados recentes de uma pesquisa publicada em 2014, elas ainda querem ter parto normal. O que acontece é que no pré-natal, por influência do médico ou da sociedade, elas vão mudando de ideia e chega ao final da gravidez, acaba se indicando uma cesariana, muitas vezes sob falsos pretextos. E aí a gente deve apontar a circular do cordão, o cordão enrolado no pescoço, não é uma indicação de cesariana, é uma falácia. 40% dos bebês nascem, eu nasci com uma circular de cordão. O bebê é grande demais, o bebê é pequeno demais, a pressão que está alta, a pressão que está baixa, passou do tempo. Então, existem muitos mitos e muitos tabus. E, às vezes, as mulheres acreditam que a cesariana delas foi necessária sem ter sido. Então, nós somos favoráveis a informar, a fazer campanhas de esclarecimento para que as gestantes possam escolher, mas possam escolher informadas. Porque você escolher sem saber o que é que as evidências científicas dizem e o que na prática diferencia um parto do outro é uma falsa escolha. Sem sombra de dúvidas. Doutora Melânia, diante disso, quando deve acontecer o parto cesariano? Existem poucas indicações absolutas de cesariana, mas, por exemplo, um descolamento prematuro da placenta, uma placenta prévia, centro total, um bebê que, apesar de tudo,
se foram tentadas algumas manobras, ele fica atravessado na barriga. E algumas circunstâncias que vão acontecendo durante o trabalho de parto. Essas indicações que eu lhe disse, elas são absolutas, mas às vezes durante o trabalho de parto pode acontecer uma diminuição, uma queda dos batimentos cardíacos do bebê, sugerindo que ele poderia entrar em sofrimento. O trabalho de parto pode não progredir, mesmo tentando todas as medidas. Então, existem poucas indicações de cesariana, todas respaldadas por evidências. O que a gente mais tem, todavia, são falsas indicações. Hipertensão, por exemplo, que é a minha principal linha de pesquisa, ela muitas vezes é uma indicação de a gente antecipar o parto, mas não é indicação de cesárea. Pelo contrário, as hipertensas, as cardiopatas, as mulheres com alguns problemas de saúde, elas têm mais benefícios para si com o parto normal do que com a cesariana. Doutora Melanie, novamente a gente abre espaço para o povo se posicionar em relação ao parto normal e também o parto cesariano. Vamos saber o que o povo pensa. O parto normal é melhor, porque a gente tem o neném e no outro dia a gente está bem. E o cesárea é diferente, né? Tem aquelas, você sabe, complicações, tem a história dos pontos, né? Se levantar tem que ter todo cuidado. E o parto normal, na hora que Deus dá aquela força para a gente se sente aliviada depois, né? Então eu sou a favor do parto normal. Rafaela, me diga uma coisa, você é a favor ou contra esse estímulo do parto normal? Bom, contra, né? Porque é uma escolha da mulher, se ela vai querer que o parto seja normal ou cesáreo. E também tem aquela questão, se a pessoa está pagando, então ela tem o direito de escolher qual o modo que ela vai ter o seu filho. Me diz uma coisa, você é a favor ou contra esse estímulo do parto normal? Mulher, sou a favor. Por quê? Eu acho que mais saúde para a mulher. Interessante o posicionamento da segunda entrevistada, da Rafaela, que ela diz, né, a mulher está pagando, então ela tem o direito de escolher. E aí isso bate de frente exatamente com o que a senhora falou recentemente, que muitas vezes o próprio profissional vende uma imagem muito diferente do que é o parto cesariano e das suas necessidades, né, doutora? Mas eu queria deixar claro que a resolução não está impondo o parto normal. Inclusive, a resolução prevê que se a mulher quiser e assinar um termo, ela se responsabiliza, ela tem esse direito de escolher. O problema é que, às vezes, elas estão escolhendo sem terem sido adequadamente informadas e esclarecidas. E outra coisa que eu quero pontuar é que, muitas vezes, a mulher tem medo do parto normal, ou normal entre aspas, porque eu diria que é um parto anormal, que é um parto muito violento, que, infelizmente, ainda existe em algumas instituições de saúde. Então, se coloca soro de rotina, se faz manobras agressivas como empurrar a barriga para o bebê nascer, se faz o corte no períneo de rotina. Então, a pessoa se acostuma a ver nos filmes todo mundo gritando, faça força, e é um terror, e a mulher grita. Então, esse modelo de parto que as pessoas estão acostumadas a ver, e que a mídia vende, ou que elas escutaram histórias de terror das vizinhas, das amigas, não é o tipo de parto que a gente propõe, porque o que a gente propõe é a humanização da assistência ao parto. Aí fica uma dicotomia falsa. Eu não estou querendo contrapor uma cesariana, que pode ser respeitosa para com a mãe e para o bebê, com um parto anormal. O que a gente propõe é uma terceira via, é a humanização do parto e do nascimento, que implica num tripé, que eu diria. O respeito à autonomia da gestante, isso a gente insiste. A mulher tem autonomia, ela tem o direito de decidir, essa autonomia ela é respeitada, ela é a dona do parto, a gente investe no protagonismo da mulher. Ao mesmo tempo, nós prestamos assistência ao parto baseados nas evidências científicas mais sólidas, então só se vai intervir se for necessário, nós vamos adotar as boas práticas. E, ao mesmo tempo, estamos reconhecendo que o parto não é um ato médico, não é só um evento biológico. Eu dizia há pouco, na entrevista na rádio, que o parto é um evento de múltiplas dimensões, biopsicossociais, espirituais. Gente, não é uma cirurgia só, não é um procedimento. É um bebê que nasce, é um cidadão que nasce, é uma família que se forma. É a primeira vez que aquela família, porque a mulher tem direito ao acompanhante, tem direito à presença do marido na hora do parto, é a primeira vez que há um encontro dessas pessoas que nascerão uns para os outros.
Então, eu fico muito emocionada e agradeço a Deus que me deu o privilégio de ser obstetra e estar presente nesse momento que é mágico e indescritível na vida de qualquer um. E a gente quer que esse momento ele seja repleto de ternura, de respeito, de acolhimento, de emoção. E não um parto violento. E é o que as pessoas às vezes têm medo desse parto violento, que infelizmente já existe até o termo violência obstétrica para descrever esses maus tratos que algumas mulheres sofrem em alguns lugares durante o processo de assistência ao parto. Tá ok. No programa Opinião de hoje, nossa entrevistada é a doutora Melânia Amorim, ela que é ginecologista obstetra. Eu lembro que você também, se tem alguma dúvida em relação ao parto normal, parto cesariano, se quer também deixar um depoimento, você pode sim fazê-lo através do WhatsApp da TV Borborema. O número é o 9969-5343. Está na tela, você envia sua mensagem de texto e participa do programa Opinião com a gente. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco estaremos de volta com mais programa Opinião na TV Borborema, a TV que tem a cara de Campinas. E o programa Opinião de hoje conversa com a ginecologista obstetra Melânia Amorim. Estamos falando sobre os benefícios do parto humanizado. Porém, há quem defenda o parto cesáreo por questões de comodidade e também insegurança. Qual será a opinião do público sobre este tema? A nossa equipe foi às ruas. Vamos conferir. O parto normal já está dizendo, é um parto normal, vem da natureza, a recuperação é melhor. Eu acho que as mulheres poderiam optar mais para o parto normal, em termos de saúde, recuperação. Você acha que o parto normal traz benefícios para ela? Com certeza, porque a recuperação dela é bem maior e vem também a questão dos custos, onde muitas vezes são provocados a paciente a fazer um cesariano por questão de custo, que vai beneficiar os planos e às vezes até os próprios médicos que prestam serviço ao SUS, que a gente sabe que existe muitas denúncias, se usa o SUS e por fora cobra-se algumas taxas. Aí uma opinião bastante interessante, eu gostaria que a senhora comentasse, doutora Melânia, essa opinião do nosso último telespectador, o nosso amigo que contribuiu para o programa Opinião. Olha, é totalmente ético, é totalmente antiético e ilegal cobrar por fora de pacientes do SUS. Se isso lhe aconteceu com qualquer usuário, por favor, denuncie, porque o Sistema Único de Saúde, ele preza em seus princípios a completa gratuidade do atendimento, que, aliás, não é gratuito, porque nós todos pagamos. Sim, sem dúvida. Através dos nossos impostos, nós pagamos por esse tipo de atendimento. A cesariana, ela acaba sendo mais cara para o sistema de saúde, mas ela é mais cômoda para muitos dos atores envolvidos, inclusive para a maioria dos médicos, porque, como eu já disse, o convênio paga a mesma coisa pelo parto normal e pela cesariana, só que o parto normal, às vezes, você tem que ficar horas, tem que desmarcar consultório, desmarcar toda a sua vida para ficar à disposição daquela mulher. Então, muitos profissionais acham mais cômodo agendar as cesarianas. E se eles dissessem para as mulheres, olha, eu acho mais cômodo, não tem espaço na minha vida para isso, pelo menos eles estariam dando uma opinião útil para a mulher poder decidir. O problema é que alguns, isso nós já falamos, inventam pretextos que não são indicações universalmente reconhecidas de cesariana. Então, nós temos aqui um claro problema que não é só a resolução da ANS que vai mudar, a gente precisa de outras medidas, de uma infraestrutura melhor para assistência ao parto. Se você for comparar, a gente já tem no SUS, em muitos lugares, suítes PPP, que são lugares maravilhosos para assistência ao parto, que tem mais recursos, métodos de alívio da dor, que se dispõe de camas ou cadeiras de parto específicas, e muitas vezes nos hospitais privados essa estrutura inexiste. Mas o fundamental realmente é ter um profissional humanizado, que acredite no parto normal, que esteja consciente das vantagens. Eu achei muito interessante o povo nas ruas mostrando isso. Parto normal é isso mesmo, é normal. É fisiológico, a pessoa se recupera mais rápido, o contato precoce com o bebê, pele a pele, fica mais fácil, é mais fácil para iniciar a amamentação
logo na sala de parto. Então, são esses pressupostos que têm que fazer parte das campanhas de conscientização da população a respeito. Doutora, os nossos telespectadores já participam através do WhatsApp. A Ediolane Araújo, do bairro José Pinheiro, ela pergunta se é a indução do parto nos casos de pré-eclâmpsia até o cesariano. Ela pergunta quais são os riscos relacionados a isso. Ela diz que teve 2 partos normais e uma cesariana. Ediolane, se for a que eu conheço, um abraço para você. Eu acho que com esse nome só tem uma em Campina Grande. Na hipertensão, realmente, a indicação, muitas vezes, de antecipação do parto. Então, nem sempre a gente pode esperar o parto normal, espontâneo, numa mulher que tem hipertensão, ou hipertensão crônica, ou pré-eclâmpsia. E, nesses casos, a gente tem que individualizar, porque eu não sei os exames, se havia alguma alteração do bem-estar do bebê ou não, mas, a priori, o que as evidências apontam é que a indução do parto ela é mais indicada, porque permite que a mulher tenha um parto vaginal. Não é totalmente espontâneo, mas que ela possa ter os benefícios do parto normal e o bebê também ter esses benefícios do parto normal. Todavia, nem sempre é possível. Aí, cada caso tem que ser individualizado. Mas, a priori, eu até já publiquei sobre isso, a gente analisou mais de 500 nascimentos no IMIP e a gente demonstrou que, em casos de hipertensão, os benefícios são maiores quando a gente tem um parto normal. O José Carlos dos Santos, do bairro do Cinza, ele pergunta à senhora, dizendo o seguinte, né? A mulher dele está grávida e vem sentindo muitas dores de cabeça. Ele pergunta, de repente, qual seria o medicamento mais indicado. Há alguma contraindicação, doutora, nos casos de dor de cabeça na gestante? Nós não podemos prescrever. Eu tenho um blog, tenho um perfil, uma página no Facebook, e o que eu sempre explico é que a gente não pode, sem examinar o paciente, seria antiético a gente estar fazendo prescrição de medicamentos. Por trás de uma dor de cabeça, inclusive, pode estar uma pressão alta. Sim. Então, a gente não pode medicar sem examinar o paciente. Há medicamentos analgésicos que podem ser usados pela gestante, mas para o caso específico da sua esposa, eu recomendo que procure a atenção médica para ver se a pressão está normal, se está tudo normal, para que se possa passar o melhor medicamento. Renatinho César, do bairro do Catolé. Qual parto oferece o maior risco de vida à gestante e ao bebê? O cesáreo ou o parto normal? Os riscos hoje em dia, na modernidade, são bem mais baixos. É muito mais raro se morrer em decorrência do parto na atualidade do que era no começo do século passado ou que era antes disso. Porém, quando a gente vê os estudos epidemiológicos, há um aumento do risco de mortalidade pelas complicações da cesariana. Então, é um risco que é baixo, não é um risco assustador. Quem precisar de uma cesariana não tem que ficar com medo de morrer. Mas quando a gente pega milhões e milhares de cesarianas, a gente vê um aumento do risco de hemorragia, maior risco de infecção. A mulher que tem uma cesariana, ela tem mais risco de ter placenta prévia na próxima gravidez. Ela pode ter um risco discretamente aumentado de ruptura uterina. Então, que é mais seguro, a gente não tem dúvida. É mais seguro ter um parto normal. Doutora, a Amanda, do bairro do Itararé, ela quer saber se de repente é normal a mulher passar por 5 meses sem menstruar e também se é normal os seios continuarem saindo leite. Continuar saindo leite dos seios após Depois do parto? Depois do parto. Depois do parto, se a mulher está amamentando, ela pode passar vários meses sem menstruar. Se ela não está amamentando, ela também pode passar alguns meses sem menstruar e isso é normal. E a que amamenta pode ficar sem menstruar durante toda a amamentação. Do meu primeiro bebê, eu passei 1 ano sem menstruar porque eu estava amamentando. Doutora Rafaela, ela faz uma pergunta bastante interessante. Ela diz, quando a mulher tem 2 filhos cesáreo e está esperando outro bebê, é provável que este novo nascimento também seja necessário o parto cesáreo? Existem muitos mitos sobre isso. No começo do século passado, um obstetra chamado Craig, ele postulou um axioma, uma vez cesárea, sempre cesárea. E foi isso que os médicos acreditaram durante muito tempo.
Os estudos mais recentes e a opinião das diretrizes é que a mulher que teve uma ou duas cesáreas anteriores, se ela quiser, ela pode tentar um parto normal com 80% de chance de sucesso. Então mudou, não existe mais essa concepção, uma vez cesárea, sempre cesárea. É melhor a gente evitar a primeira cesárea, mas se já houve uma cesariana, a mulher que tem todos os cuidados, ela pode tentar um parto normal depois de uma ou de duas cesáreas. Minha comadre, minha grande amiga, é obstetra em Recife, ela é coordenadora da UTI obstétrica do IMIP e ela teve um parto normal depois de duas cesarianas. Então é possível, agora tem que ter um bom acompanhamento. Doutora, a Elane, do bairro do Santa Rosa, diz que teve a filha através de parto normal, mas na hora que a criança nasceu, ela acabou desmaiando e ela pergunta se de repente pode ficar algum risco para a mãe depois desse desmaio. Olha, é relativamente comum. Agora, eu não posso analisar o caso sem ter acessado o prontuário. Eu não sei se ela sangrou a mais ou se ela não sangrou, mas essa sensação de desmaio, principalmente quando a mulher vai levantar, é relativamente comum, tanto no parto normal e mais frequentemente ainda depois da cesariana. Então, se for um desmaio rápido, que passa logo e que não está associado com uma queda importante da pressão arterial, nem com hemorragia, é um achado fisiológico que acontece em alguns partos. Doutora, o nosso tempo chegou ao fim, mas eu agradeço pela sua presença no programa Opinião de hoje, em nome de todos os que fazem a TV Borborema. Muito obrigado, tenho certeza que foi muito esclarecedor, não só para mim, mas também para todos os nossos telespectadores. Obrigada a você, foi um prazer. Peço desculpas a você, telespectador, o qual não pude fazer sua pergunta, porque infelizmente o nosso tempo acabou. A edição de hoje do programa Opinião fica por aqui. Você assiste agora ao Super Esportes com Rostão Luceno. Estaremos de volta amanhã com mais programa Opinião, aqui na TV Borborema, a TV que tem a cara de Campina. Não se esqueçam, 11h30. Tchau, tchau, minha gente. Até amanhã.